Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus e agradeço em primeiro lugar a Deus e a cada um de vocês que tem me ajudado com esse canal. Mas eu quero trazer uma palavra hoje que se encontra lá no livro do profeta Isaías. É uma profecia que já se cumpriu, mas ainda tem algo para se cumprir. E quero pedir a você que não deixe de assistir esse vídeo, compartilhe com as outras pessoas e me ajude a pregar a palavra. Porque de mim mesmo eu não tenho nada, mas o livro de regra de fé, o manual de instrução, esta Bíblia Sagrada. Hoje você pode crer ou não crer, você pode tomar a decisão que você quiser, mas um dia nós estaremos sendo julgados por esta própria palavra. Então hoje nós podemos acreditar nesse livro ou não acreditar, mas vai ter um dia em nossas vidas que não temos saída. Mas hoje você tem, eu tenho, porque Jesus é a saída. Então, o livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, o versículo de número 5 diz aqui, o versículo de número 6, Isaías 9, 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então o profeta Isaías aqui, ele falava da vinda de Jesus, mas a vinda de Jesus como resgatador do seu povo, como salvador do seu povo. Então uma profecia está aqui. O profeta Isaías falou, muitos não creram, mas quando pensou que não, Jesus o já tinha nascido. Aí agora nós vamos lá para o livro de João, o Novo Testamento, o Evangelho de João. Então o profeta Isaías profetizava aqui muito tempos antes. Mas agora aqui nós já vamos ler o testemunho de João Batista. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Então o testemunho de João Batista. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então João, capítulo de número 1, o Evangelho de João, capítulo de número 1, eu vou ler o 28. E estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Qual essas coisas que aconteceu, que fala o versículo de número 28, que coisa aconteceu? É porque Jesus já estava ali. O versículo 9 diz, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos agora meditar um pouco que o profeta Isaías profetizou que Jesus nasceria. Muitos acreditaram, mas muitos não acreditaram. Mas agora já está aqui João Batista que estava batizando com água, está agora frente a frente com Jesus. Então o que o profeta Isaías falava já se cumpria. Agora João está batizando
com água quando chega Jesus. João achava que talvez Jesus tinha que batizar ele, mas nas Escrituras Sagradas estava para que João o batizasse Jesus. Isso é uma introdução para você entender. Então agora já está aqui João dizendo, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí João vai, aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o versículo de número 30, este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque é primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por si, vim eu, por isso batizando com água. Então veja João como agora dava um nó medonho na mente de muitos. Eu vejo pessoas criticando, eu vejo pessoas falando deste livro sagrado, como que ele seja então o dono dessa palavra. O dono dessa palavra é Deus, o intérprete é o Espírito Santo. Então quando João aqui falava, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João continua ali, ou seja, quando João apresenta esse personagem, vamos dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João estava anunciando ali a maior esperança da humanidade, aonde o profeta Isaías tinha profetizado. Mas aí João começa a dizer, é esse aí de quem eu falava, esse aí é primeiro de que eu. Embaralhou a cabeça daquele povo, quando João falava, este é aquele do qual eu disse, após mim vem um que é antes de mim. Então esta palavra vem um após mim que é antes de mim, porque ele estava falando que quando ele estava pregando a palavra, Jesus já estava lá, mas ninguém conseguiria entender o que ele falava. Ele vai e diz aqui, vem eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo, eu vi o Espírito que descia do céu como pomba. Então aqui o testemunho de João, testemunhando que tinha chegado o Salvador da humanidade. Tinha chegado aquele que ele tinha testemunhado que no batismo o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e uma voz falou, este é meu filho, a quem me comprazo. Então o Filho de Deus que Isaías profetizou, agora já está aqui João, dando testemunho dele. Mas João continua no versículo de número 32, louvado seja Deus. E João testificou, dizendo, eu vi o Espírito que desceu do céu como pomba, e repousa sobre ele. Eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João diz assim, eu não conhecia,
Mas aquele que me mandou batizar, quem foi que mandou João batizar com água? Foi Deus, foi o nosso Pai, o Pai de Jesus. Foi quem mandou que João batizasse com água, mas fez um alerta a João e deixou como um sinal dizendo: João, aquele que você vê, desceu o Espírito sobre ele e repousar sobre ele, ficar nele, esse é aquele que vai batizar o homem com o Espírito Santo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Assista esse vídeo até o final, que você vai entender o que Deus quer falar para você. Profecia se cumpre. Isaías profetizou, já estamos aqui no testemunho de João. Louvado seja o nome do Senhor. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E aos dois discípulos ouviram dizer isso, seguiram a Jesus. Louvado seja Deus. Então já vai aqui João a preparar-se para, vamos dizer assim, ele veio preparar o caminho para o Senhor Jesus. Mas agora aqui Jesus já iniciava a sua caminhada, o seu projeto aqui na terra de 3 anos, e a carreira de João ia se acabar, porque João ia ser decapitado. Mas agora aqueles discípulos estão ali próximo a João. Quando eles veem Jesus passar, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a eles vocês seguiram. Aí eles seguiram a Jesus, porque João já tinha consciência que ele tinha que diminuir para Jesus crescer mais. E ele alertou aqueles que estavam com ele, dizendo: esse aí eu não sou digno nem de desatar as alpargas dos seus pés. Agora o que eu quero lhe chamar a sua atenção é que todas as profecias que estão dentro desse livro sagrado, todas profecias, umas se cumpriram e outras não, mas vai ter que se cumprir, porque passará céu e terra, e as suas palavras não hão de passar. O Senhor foi quem disse isso. Então aqui estamos diante do testemunho de João Batista falando sobre Jesus. Isaías profetizou que ele vinha, ele veio. Profetizaram que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar ao 3º dia. Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. Mas agora continua Jesus aqui na sua caminhada, trazendo a esperança aos que não tinham esperança. Ele vem agora trazendo aqui nesse período uma solução para quem não tinha nenhuma solução. Então ele desenvolve o seu ministério, ele começando ali em Mateus capítulo 4, quando foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá ele passou os 40 dias com 40 noites em jejum de pão e água e sendo tentado pelo diabo. O diabo tentaria Jesus ali no começo do seu ministério. Mas ali ele passou na prova usando a própria palavra do seu Pai. Não tem como nós passar na prova se nós não usar esta palavra. Esta palavra que está sendo atacada, que essa mesma palavra
se defende ela por si própria. Porque a Bíblia já dizia que havia umas pessoas que eles iam mudar até isso aqui. Tem uns aí dizendo que este livro não é mais verdadeiro, que ele foi adulterado. Mas a Bíblia já falava isso. O Senhor nos avisou e ela aqui avisa que ia chegar essa época. Então, continuando aqui, Jesus saiu do deserto, iniciou a sua missão, curando o enfermo, trazendo visão ao cego, fazendo o paralítico andar, ressuscitando morto, ou seja, alimentando o faminto, libertando os encativeirados, como o endemoniado daquele de Gadareno, que não tinha quem resolvesse a solução daquele jovem. Jesus o apareceu e o resolveu a situação dele. Então ele veio dando um jeito nas coisas que não tinha mais saída. Mas ali ele começou um dia, os discípulos estavam todos reunidos quando ele disse: ei, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Ali todos eles se espantaram com aquilo que Jesus falava. Mas ele explicou que era para se cumprisse o que estava escrito. Ali uns acreditaram e outros não. Então, se não acreditaram no que Jesus pregou, quanto mais hoje a gente querer que todo mundo acredite no que é pregado, porque aqui é a sua palavra. Mas ali, quando pensa que não, Jesus estava sendo pregado naquela cruz, terminando ali o seu ministério terreno ali naquele período como Cristo humanizado, e ali com dois malfeitores, um do lado, outro do outro, e o diabo tentando de novo para que ele descesse daquela cruz. Porque se tem uma coisa que o inimigo das almas não quer, é que você persevere. É que você persevere naquilo que Deus lhe colocou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui Jesus e a história começando desde a profecia de Isaías. Aqui Jesus foi o crucificado, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. No terceiro dia ali, ninguém estava esperando ele voltar, então não tinham acreditado. Já coloquei outras pregações no YouTube sobre esse assunto. Ali as mulheres pregaram incenso e foram ao sepulcro para cuidar do cadáver. Mas chegaram lá, ele não estava mais lá. Sabe por quê? Porque está nesse livro, profecia, que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar o terceiro dia. Lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 18, está escrito: eu que fui vivo, eu fui morto. Eis que eu tenho a chave da morte e do inferno. Então eu fui vivo, fui morto, mas hoje estou vivo, tenho a chave da morte e do inferno, o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aí agora, ele vai, morre, ressuscita o terceiro dia, aparece para os seus discípulos. Eu quero chamar só sua atenção nessa mensagem. Mas agora nós temos outra profecia, que ele vai voltar. Na mesma profecia, ele ia nascer, ele ia morrer, ele ia ressuscitar, mas ele vai voltar. Eu vou pregar outra palavra sobre o arrebatamento. Ele vai voltar para buscar a sua igreja.
Tem muita gente enganado. Eu prefiro ficar com a interpretação que o Senhor me deu há muitos anos passados. Eu prefiro, porque até que eu não questiono muito, eu estudo, mas não para me distanciar e para questionar. Eu estudo para aprender. E esse livro sagrado é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá. Regras sobre regras, mandamento sobre mandamento. Então eu prefiro, louvado seja Deus, eu prefiro acreditar nessa interpretação, que Ele vai vir buscar a sua igreja, o arrebatamento. Aqueles que estiver morrido em Cristo, eles ainda vão se levantar primeiro do que os que estão vivos. Mas o que eu quero dizer a você é que se você estiver com Jesus e Ele estiver com você, ou antes da tribulação ou depois da tribulação, não importa. Porque tem profecia também que Ele disse: se tu passares pelo fogo, o fogo não vai queimar você. Se você passar pelas águas, as águas não vão submergir você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que seja depois ou que seja antes, mas eu prefiro acreditar que o arrebatamento da igreja é antes da grande tribulação, porque senão a gente sabia uma data, porque quando chegasse a grande tribulação, a gente já saberia que depois seria o arrebatamento. Então eu vou preferir acreditar nessa interpretação do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E aí como eu já lhe disse, o que importa é você estar com Jesus e Jesus está com você. Eu não uso esta palavra para criticar, não uso esta palavra para discutir assunto que não vai levar a lugar nenhum. Um dia desse uma pessoa ligou para mim, falando desse assunto, disse: mas o que importa é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Pois é, isso é o que importa, é que Ele vai voltar. Queira o homem ou não, mas Ele vai voltar. É o homem que morrer com Ele disse: ainda que esteja morto, viverá. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então tenha cuidado com o que está escrito aqui dentro. Tenha cuidado com o que você está lendo, porque as pessoas leem isso aqui, estudam, depois vira contra ela. Então você vai encontrar, você vai ser julgado e eu por esta palavra. Então vamos acreditar. O profeta Isaías falou, ele veio. João testemunhou do batismo. João foi, Jesus ficou. Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia. Apareceu os discípulos e há muita gente já ressuscitado. Mas ele disse que vai voltar. E ele disse, todos viram a nuvem se abrir e ele se esconder. Mas ele disse, eu voltarei. Então que você creia ou não, Jesus vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. É aquela volta em secreta. É aquele arrebatamento que é não abrir e piscar de olho. Vai procurar, cadê? Desapareceram. Mas aí, quando ele vier, que todo olho verá, então a história é outra. Ele já vem para o julgamento. Porque ele vai vir buscar a sua igreja, mas depois virá para o julgamento. Então louvado seja Deus, porque ele foi e disse, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, aquele que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E por que você não pergunta a ele?
aquilo que você tem dúvida, aquilo que você questiona tanto, por que que você não pede para Ele falar com você? Por que que você não pede para Ele tirar essas dúvidas? Fale com Deus, clame Ele. Ele diz, clama a mim, responder-te-ei. Ele disse, invocar enquanto estou perto. Então invoca Ele, clama a Ele. Se é de tu questionar, busca Ele. Tem uma experiência própria com Deus, que nunca mais alguém vai tirar aquilo de você. Porque nesta caminhada, é só o que vai aparecer, o que tem aparecido, é alguém para distanciar você. Peço a você que assista essa pregação até o final, compartilhe e me ajude. A profecia do nascimento de Jesus, mas a profecia da obra que Ele ia fazer, da morte e da ressurreição. Ainda vou gravar outro vídeo, onde fala do caminho, o profeta que foi mandado fazer uma coisa e ele obedeceu a outro. Deixou de obedecer a Deus para obedecer outro profeta. Está lá em 1 Reis, capítulo de número 13. Eu vou já pregar também sobre ele. Então, compartilhe esse vídeo e me ajude. Tenha cuidado, porque as melhores intenções têm afastado homem e mulheres de Deus da presença do Senhor, do caminho, do lugar que Ele colocou. E é com as melhores intenções. Pessoas às vezes aparecem com a melhor intenção. Foi como aconteceu lá com o profeta. Mas aí é outro vídeo. Então, peço a você que compartilhe e me ajude. No nome de Jesus. Amém.